Carta à igreja de Éfeso. Ao anjo da igreja em Éfeso escreve: essas coisas diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas, que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. Conheça as tuas obras, tanto o teu labor como a tua perseverança, e que não pode suportar homens maus, e que puseste à prova os que a si mesmos se declaram apóstolos e não são, e os achastes mentirosos. E tens perseverança, e suportaste prova por causa do meu nome, e não te deixaste esmurecer. Tenho, porém, contra ti, que abandonaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, e arrepende-te, e volta à prática das primeiras obras. E se não, venho a ti, e moverei do teu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. Tens, contudo, a teu favor, que odeias as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida, que se encontra no paraíso de Deus. Meus irmãos, nesses 7 versículos, nós temos 2 realidades, entre tantas que a gente podia enumerar. A gente tem 2 realidades. A realidade que tem aqui é do amor de Deus, do amor de Jesus por nós, e o amor nosso, da igreja, por Jesus. E essa carta que João escreve, sob a mandado, a inspiração total de Deus, escreve para Éfeso, não será a primeira carta que Éfeso vai receber. Paulo já tinha escrito uma carta para esses irmãos. E interessante que nessa carta que Paulo escreve também está contido o amor de Deus por nós e o nosso amor pelo Senhor. Nós amamos o Senhor, sim, amamos o Senhor. Mas incomparavelmente consideramos como Ele tem nos amado. A verdade é que nós sentimos alvo do amor de Deus muitas vezes. Nós, na lida da vida, na caminhada, nós vamos ver o amor de Deus sempre presente. Se Deus não nos amasse como Ele nos ama, Ele já teria nos abandonado. Se Deus não nos amasse da maneira que Ele ama, nós nos teríamos perdidos no caminho. Mas graças a Deus que Ele nos ama. Interessante que Paulo escreve uma carta a Éfeso. Vamos abrir, por favor. Orientado pelo Espírito Santo, ele escreve essa carta. Éfesos 2, do 4 a 8. Alguém pode ler, por favor? Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. E nos ressuscitou juntamente com Ele, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça, pela sua benignidade para conosco, em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos por meio da fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. Amém. Olha só, Deus que é riquíssimo em misericórdia. A riqueza da misericórdia de Deus é muito grande. A extensão desse amor de Deus é muito grande. E Ele é capaz de amar pecadores como nós. A Bíblia diz que não que tenhamos amado, mas Ele nos amou primeiro.
todo o nosso passado, todo o nosso currículo espiritual. Diria para que Deus se mantivesse longe de nós. Mas na sua graça, na sua misericórdia, Ele nos chama, Ele nos atrai, Ele nos salva, Ele nos guarda, Ele nos abençoa e continua abençoando. Interessante, que coisa maravilhosa, né? Vejamos como muda as coisas. Olha só, nós andávamos outrora segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne, dos pensamentos, éramos por natureza filhos da ira também. Estávamos mortos. Ninguém aqui era bonzinho. Ninguém aqui eu era muito bom. Porque a Bíblia diz que o homem, no ventre ele já é mau. O Salmo, parece que é o Salmo 139, né? O salmista diz: em pecado me concebeu a minha mãe. Isso quer dizer que nós somos todo pecado. O nosso estado era de morte. Mas no versículo 4 as coisas mudam. Quem era condenado, quem estava totalmente perdido, andando segundo o curso deste mundo, longe de Deus, longe da comunidade de Israel, sem esperança, sem Deus no mundo. Agora no versículo 4, mas Deus sendo rico, em outra tradução diz, riquíssimo em misericórdia. Nós sabemos que graça é receber o que não merecemos. Misericórdia é não receber o que merecemos. Então as misericórdias de Deus vieram ao nosso encontro e o negócio mudou. Sendo Ele rico em misericórdia, estando nós mortos em ofensas e pecados, juntamente com Cristo pela graça. Juntamente com Ele nos ressuscitou, nos fez assentar nos lugares celestiais, mudou totalmente de posição. Olha que coisa maravilhosa. Nos lugares celestiais em Cristo, e não para aí, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça em bondade para conosco em Cristo Jesus. Você já pensou, você já parou para meditar, você já meditou a mudança que houve? Você já pensou a direção que a gente tomava? Você já imaginou cada passo que nós dávamos nessa vida, para onde nós estávamos indo? Mas Deus mudou totalmente. Agora nós estamos em Cristo, nós somos elevados às regiões celestiais. Irmãos, isso é muito privilégio. É muito privilégio. O cristão vive aqui nesse mundo com o pé na terra, mas espiritualmente assentado nas alturas celestiais em Cristo Jesus. Isso é a melhor notícia que podia ter. É a maior notícia que podia ter. Olha, tirado dessa condição. Agora, vamos ver também, quando a Bíblia fala do amor de Deus por nós, esse amor está bem definido. Quando a Bíblia diz que Deus nos ama, é algo definido. Porque nós vamos ver, olha aqui em Efésios capítulo... João 3,16. Amor não é aquilo que eu sinto por alguém apenas. Não é aquilo que eu imagino de alguém, ou sinto por alguém, ou por alguma coisa. O amor é por aquilo que eu faço também. O amor não se expressa em palavras. O amor não se expressa só em sentimento. Ele é real. Ele age. E a Bíblia diz que Deus nos amou de tal maneira que Ele deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então não é alguma coisa assim, empírica, não, é real. Nós podemos sentir o amor de Deus e provar na palavra. Por que Ele nos amou? Ele nos amou de tal maneira que deu seu Filho. Romanos 5 diz que Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Olha só. Então Deus, Ele nos ama fazendo. Deus nos ama agindo por nós. Deus nos ama trabalhando por nós. Então diz aqui que
que pode ser porque alguém, por uma pessoa boa, alguém ousa morrer. Mas Deus prova o seu amor para conosco em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Agora, falando da maneira específica da pessoa, de Cristo, lá na carta aos Efésios, nós falamos do amor de Deus, agora falando da específica do amor de Cristo. Abra sua Bíblia em Efésios, capítulo 5, no versículo 2. Efésios 5 e 2. Andai em amor, como também Cristo nos amou e se entregou a si mesmo por nós, como oferta e sacrifício a Deus, em aroma suave. Olha só que maravilha. Também no versículo 25 do mesmo capítulo, vai dizer o seguinte: maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra. Então, meus irmãos, nas duas cartas, nós estamos vendo o amor de Deus por nós. Nós estamos vendo o amor de Cristo por nós. No capítulo 1 da carta de Efésios, capítulo 1, do versículo 3 ao 6. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais, assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele em amor. E nos predestinou para ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito da sua vontade, para louvor da sua glória, para louvor da glória e de sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente no amado. Meus irmãos, nós tivemos uma adoção. Deus nos adotou em Cristo. Nós éramos zambujeiro bravo, fomos enxertados na videira. É uma coisa interessante, né? Eu não sou nada, não sei nada disso, mas eu sei que para enxertar, faz um buraco lá e põe aquela planta ali. E aquela planta vai mudar a natureza. O limão azedo vai ficar doce. Vou dar um exemplo, né? Mais ou menos assim. Você entende? Foi isso que aconteceu conosco. Nós somos adotados. E eu quero falar uma coisa para você. Você fala, mas nós somos adotados? Isso não soa ruim, não? Não, muito bom. Olha, você pode ter o filho não planejado, né? De repente, nem estava esperando, e a esposa chega e fala, tem uma coisa para contar para você. Você não estava pensando. Estou grávida. Aí você vai falar, glória a Deus, né? Deus, Jesus está mandando, maravilha, não estava pensando nisso não, mas que bom. Mas a adoção não se faz sem planejamento. Todo mundo que adota, planejou adotar. Enquanto os nossos filhos nasceram, né, a gente não escolheu os filhos. Você não escolhe ser homem, ser mulher, você não escolhe isso, aquilo, mas a adoção é escolhido. Então Deus prova o seu amor quando Ele nos adotou. É o amor de Deus que levou Ele a nos adotar. Nós somos como um filho adotado. E eu conheço alguns que são tão bons, né? Eu conheci uma família cristã que adotou uma criança, e aquela criança cresceu, e aquela criança era diferenciada dos filhos. A mãe contava para mim, falou, irmão, o fulano, que era filho biológico, ele chega lá à tarde da noite, ele liga a luz e derruba os pratos.
o outro que é adotado chega, eu fico pensando, eu acho que ele não chegou. Porque ele não fez barulho, às vezes, ela falou, às vezes eu já levantei da cama para ir lá ver se ele estava lá. Porque não... Irmãos, graças a Deus, nós somos adotados de uma maneira que o amor de Cristo nos atrai também. E nós queremos agradar ao Senhor. Eu quero dizer a você, você foi adotado. Você foi adotado pelo Senhor dos Senhores, o Rei dos Reis. Você foi adotado por aquele que te ama. E pode ser que filhos adotados não sintam amor. Há casos também, né, que depois dá uma confusão. Mas graças a Deus que nós fomos adotados e nós sentimos cada dia alvo desse amor de Deus em toda circunstância. Às vezes circunstância difícil, às vezes em situações difíceis, Deus entra em cena e muda aquilo. E depois as pessoas ficam achando que é uma coisa e é outra. Para quem estava de fora, viu de uma maneira. E para você que estava lá dentro, viu outra coisa. Isso é o amor de Deus. Louvado seja Deus. Glória a Deus. O amor, em Efésios capítulo 1, 3 a 6 nós lemos, né? Veja só, meus irmãos. Deixa eu virar essa página aqui. Mas nesses versículos, olha aqui, vamos voltar para Apocalipse, capítulo 2. Eu queria que você visse comigo uma coisa interessante. Entre tantas outras coisas maravilhosas, eu vi algo no sentido de que, no versículo 2, 3 e 6, Apocalipse, capítulo 2, versículo 2, 3 e 6. Nós aprendemos que é possível fazer coisas para Deus sem amar. É possível fazer as coisas de Deus sem amar. É possível viver fazendo coisas para Deus sem amar. No nosso contexto aqui, olha, é possível cantar sem amar. É possível tocar para Ele sem amar. É possível falar dele sem amar. É possível pregar sem amar. É possível ensinar o que é certo sem amar. É possível você ser ortodoxo. É possível você ser um teólogo profundo, famoso e não amar o Senhor. Veja, ele dizendo assim, olha, você tem, ele falou, conheça as tuas obras, teu labor, trabalho, perseverança. E, olha só, coloca provas que esse mesmo se declaram apóstolos, e não eram pessoas que eram levadas, qualquer pessoa que chegasse falaria, não, eles tinham capacidade, eles tinham crescimento no conhecimento, mas a Bíblia diz que nós devemos crescer na graça e no conhecimento. O conhecimento pode te dar discernimento do que está errado, do que está certo, mas o conhecimento não vai fazer você amar o Senhor, simplesmente por conhecer. É possível que nós vamos enchendo a cabeça. É possível que nós vamos aprendendo tanto, e não colocamos em prática. É possível que nós saibamos muito mais coisa do que muita gente aí sabe. É possível que nós, tira de letra. Mas e o amor? Onde está o amor? Irmãos, não basta apenas conhecer o Senhor intelectualmente. Não basta apenas conhecer o Senhor. Não, eu sei, eu conheço a doutrina da Bíblia. Eu conheço muito bem, sei, falsas religiões nunca vão me convencer. Isso não basta. Isso não basta. Não basta você estar aqui todo domingo. Não basta você estar aqui todos os dias aprendendo.
sem colocar em prática, por amor. E não é colocar em prática simplesmente não, amando ao Senhor. Olha só, tens perseverança, suporta as provas. Engraçado, mas até suportar prova. Suporta provas por causa do meu nome. Não te deixes esmorecer. Irmãos, isso falou profundamente comigo. Nós podemos muitas vezes estar praticando tanta coisa. Nós podemos ser tão prático. Mas o Senhor quer mais do que isso. O Senhor quer que nós tenhamos amor. Que o amor dele seja demonstrado na nossa vida. E Deus nos amou agindo por nós. E nós precisamos amar o Senhor agindo pelo Senhor. Nós somos o povo que Deus escolheu para viver exatamente nessa época. Eu não creio que eu e vocês viemos por acaso. Como igreja do Senhor, nós estamos numa hora estratégica. Como igreja, o Senhor colocou você exatamente nessa hora. Onde você está? Vivendo o que você está vivendo. Na sua soberania. Ele diz que você era necessário estar onde você está para fazer o que Ele quer que você faça. Para que eles, irmãos, e nós devemos perguntar, será que nós estamos fazendo? Será que nós estamos correspondendo isso? Será que nós estamos agindo de acordo com o plano de Deus? Porque Deus planejou e mandou que nós fizéssemos. Agora nós somos como aquele filho que o pai falou, vai para a minha vinha trabalhar, eu vou. E não foi. Nós podemos ser esse filho, que ouvimos Deus falar, discernimos muito bem a sua voz, sabemos que Ele ordenou, mas em saber e obedecer é outra coisa. É outra coisa diferente. Saber é uma coisa, obedecer é outra. Meus irmãos, é possível pregar sem amor. É possível ser diácono sem amor. É possível ser presbítero sem amor. É possível ser pastor sem amor. É possível ser chefe de muita gente, liderando muita gente em nome de Deus, falando que está fazendo em nome de Deus, sem amor. Olha só, tens perseverança, suportaste prova por causa do meu nome, não te esmoreceste. Tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Olha, interessante que na vida espiritual e na vida no nosso dia a dia, são assim, são sintomas na nossa vida, no dia a dia, que denuncia quando é que nós perdemos o amor. Pode ser nos relacionamentos fraternais, ou de casal, isso. E eu estava pensando, é tão parecido a perda, os sintomas que vêm quando a pessoa vai perdendo o amor. Por exemplo, todo mundo aí, né, a maioria já passou por isso, namoro, noivado. Você pensava naquela pessoa, acordava pensando naquela pessoa, levantava pensando naquela pessoa, queria estar perto daquela pessoa. Alguns aqui, é possível que tenha hoje, né, nós não temos tanto, mas num domingo, se perguntar, capaz que vai achar irmãs que têm carta aí. Carta, lembra das cartas? De amor. É possível que tenha irmã que tem carta. Os jovens não saberão, mas faz o Google, lá você vai saber o que é ficha de telefone. Quantas fichas de telefone? Quantas para falar 1 hora com aquela pessoa? Só que as coisas mudam, não é? Eu estava falando que os sintomas são muito parecidos.
De repente, uma frase daquela pessoa, você contava uma história. Você lembra disso? Lembra e vai. E tal. Com o passar do tempo, vai mudando, vai esfriando. Você lembra disso? Lembro. Uhum. Fulano, você lembra disso assim? Lembro. Pronto, acabou. Não tem mais assunto, não tem mais conversa. Chega do trabalho, a esposa pergunta, como é que foi o trabalho? Não, mas vou te contar, senta aí que eu vou te contar. O trabalho hoje foi assim, e contando. Passou o tempo. Aí chega, e o trabalho, como é que foi? Foi bom. No outro dia ela insiste. E aí, como é que foi o seu trabalho? Sem novidade. Quer dizer, não tem nada para falar. Não tem nada para contar. E depois nem responde mais. Como é que foi o trabalho? Passa direto. Irmãos, com Jesus é do mesmo jeito. Eu até estava falando, a gente infelizmente, não sei, alguma coisa mudou. A conversão, há anos atrás, né, que eu sou o mais antigo aqui, era uma coisa assim que sacudia a pessoa, tirava o pé do chão. A pessoa se convertia, ele ficava enjoado, ele queria falar para todo mundo. A família não queria ouvir, ele falava a si mesmo. Os amigos do serviço não queriam ouvir, ele falava a si mesmo, porque ele só sabia falar de Jesus. Hoje nós temos tantos outros assuntos que Jesus às vezes nem entra. Nós temos tantos assuntos para falar, política, futebol, sei lá o quê, e Jesus nem entra na conversão. Vai andando junto assim. Então eu estava pensando, eu estou sentindo falta disso, de pessoas que se convertiam e você tinha que falar, pisa no chão, né? Sua família não vai à força, não. Eu conheci um irmão que ele se converteu e falou, lá em casa todo mundo vai batizar. Mas como assim? Todo mundo vai batizar. Os filhos não eram crentes, não. Nem tinha entendido, mas ele achava, eu sou o pai, eu vou falar com eles vão me obedecer. Não, irmão, não é assim não. Não tem que falar de Jesus para eles primeiro. Meus irmãos, Jesus dominou o coração daquela pessoa de tal maneira, não é? De tal maneira, dominou, isso era conversão, o amor fluía de uma maneira, eu sendo sincero, eu sinto falta disso, não estou falando aqui não, no geral. As pessoas se convertem, nem parece que se converteu, nem parece que mudou, nem parece que a outra pessoa, quando a Bíblia diz, aquele que está em Cristo é o quê? Nova criatura. As coisas velhas já passaram, tudo se fez novo. Tudo, o que é tudo? Tudo é tudo. Tudo não é uma coisa e outra não. Tudo é tudo. As coisas velhas mudaram, passaram. E tudo se fez novo. Agora a conversa, não é a conversa no bar mais. Agora é a conversa com irmãos em Cristo. Falando do amor de Deus. Falando do que Deus fez na sua vida. E todos nós devíamos fazer isso. Lembra daquele endemoninhado de Gadara? Quando ele quis ir atrás, acompanhar Jesus, Jesus falou, não, volta, mas fica caladinho lá, não. Volta e conta quão grandes coisas Deus te fez. Irmãos, pregar o Evangelho é contar o que o Senhor fez. Pregar o Evangelho é contar o que Deus fez na sua vida. Eu acho que isso está faltando em nós. Nós recebemos tanto de Deus e não temos nada para falar. Entra no ônibus daqui para Belo Horizonte, vai com a pessoa, não fala nada. Vai daqui para Brasília, não fala nada. Jesus falou com aquele homem, o que ele sabia? Você sabe tanto, abra sua boca e fala. Você sabe tanto de Jesus, fala. Fala de Jesus para sua vizinha. Fala de Jesus para o seu colega, claro, com sabedoria. Eu conheci um caso também de um rapaz, ele se converteu, ele ficou tão cheio de alegria que ele queria falar de Jesus o tempo todo. E lá no serviço estava falando, o chefe dele chegou e falou, aqui não é lugar de religião não, viu? Deu aquele sabão e ele falou, mas eu voltei, tão sem graça.
Mas pergunta se ele desanimou. Acho que eu falei aqui, eu tenho um cunhado que quando ele se converteu, ele ficou tão... Era esse tempo, né? Os antigos que sabia, gravador, tinha um gravador, que você tinha uma fita, você gravava aquela fita. Os meninos aqui não entendem disso, só nós, né? Aí o que aconteceu? Ele vendeu aquele gravador para o irmão dele, para o meu outro cunhado, e chegou lá, não funcionou. Aí o meu cunhado falou para ele, ô Nélis, esse gravador não funciona. Eu coloquei fita, ele falou assim, que fita que você pôs? Uma fita, um gravador. Não, é porque eu consagrei ele para o Senhor. Ele não roda essas fitas do mundo, não. Aí o que acontece? Aí ele falou, não, o Nélis não está com o pé no chão, não. Está com o pé no chão, não. O que aconteceu? O vizinho provocava ele muito, começou a provocar muito. Ele fez um muro de uma altura do lado do vizinho. Aí o meu irmão falou assim, vou falar uma coisa, ele pode estar até meio doido assim, mas que ele é crente de verdade, porque se não fosse, se fosse um tempo atrás, ele pegava aquele homem pelo pescoço. O que ele fez? Ele cresceu o muro para não ter problema. Meus irmãos, Jesus faz isso na nossa vida. Ele muda os pensamentos. O amor de Deus é maravilhoso. Então, olha os sintomas um dos sintomas que é presente na nossa vida, seja, né, em amizade fraterna, dentro do casamento, o que se corta? Comunicação. Perde-se a comunicação. De repente não se fala mais. De repente não importa mais. Olha só, isso no lado espiritual também, eu acho que tem uma reflexão. Quando nós perdemos o amor por Jesus, quando o amor vai esfriando, quando o amor vai se extinguindo, nós não sentimos falta. Nós não sentimos falta de ouvir a voz dele na sua palavra. Nós não sentimos que devemos falar com ele todo dia. De repente, eu vou na reunião uma vez por semana, está ótimo. Não é? Não, meus irmãos, que Deus nos abençoe, que o amor de Cristo venha a nós, nos levantando para nós amarmos ao Senhor. A Bíblia diz que sereis conhecidos pelo amor. Esse mundo precisa ver que nós amamos o Senhor. Esse mundo tem que saber isto. A pregação que vai convencer este mundo é vendo que nós amamos ao Senhor. Mas olha só, eu estou dizendo que comunicação encerra. Vai perdendo cada dia, de repente não tem mais nada para falar, de repente até evita um contato. É assim que você faz quando você não quer, né, uma pessoa perto de você, estou falando de amigos, coisas assim, aí você evita. Eu acho que é o seguinte, um dos sintomas que vai denunciar que nós perdemos o amor ao Senhor é exatamente isso. O amor à sua palavra. De que maneira que nós expressamos para o Senhor? Nós expressamos orando e adorando a Deus. Quando nós achamos que podemos substituir o culto, a adoração ao Senhor por um outro programa. Olha, eu vou te falar, tem algumas coisas que vão contribuir para que nós percamos o amor, para que nós esfriemos no amor de Deus. E são muitas coisas. São muitas coisas que podem e contribuem para que nós deixemos de amar o Senhor. Vamos perdendo o amor. Olha, pode ser uma amizade. Uma amizade pode fazer? Pode. Rede social. Você levanta de manhã, vai para a rede social. O seu dia vai acabar. Você não tem mais... Olha, se você não pôr o reino de Deus em primeiro lugar,
e isso é pôr em primeiro lugar. Qual deveria ser a pessoa que você falar, que nós falássemos primeiro? A gente deita e dorme. Quantas pessoas passaram noites e noites sem dormir nada? Doente no hospital, ligado a aparelho. Eu sei que você já viu isso, né? Chega uma pessoa, você dormiu hoje? Não. Você vai para casa, no outro, você vai trocar com uma pessoa que ficou à noite, dormiu? Não dormiu. No outro dia, não dormiu. E eu e você dormimos a noite inteira e acordamos, fazemos o quê? Oramos, lemos a Bíblia, ajoelhamos 5 minutinhos para agradecer a Deus? Nem sempre. A gente já acorda com tanta coisa para fazer, já acorda com a mente toda, eu vou fazer, eu tenho que fazer isso, fazer aquilo, e não sobra tempo, como se dessemos para o Senhor aquilo que sobra, aquilo que é o resto. À noite, cansado demais da conta, abre a Bíblia, como diz uma irmã. Eu vou ler a Bíblia, mas a Bíblia cai da minha mão. Meus irmãos, que Deus fale conosco nessa noite. Se existe algum sintoma na nossa vida que está denunciando que nós estamos deixando de amar o Senhor, mesmo aparentemente, isso não demonstre, mas você sabe no seu coração. Você sabe no seu coração se você está amando ao Senhor. Queridos, veja bem, eu estava falando, adoração e oração são sintomas que nós temos, porque, imagina bem, toda pessoa, né, que vai amar, quer saber, que ama, quer falar, quer estar presente, então é isso. Se nós não temos alegria na presença de Deus, se vamos, eu vou porque eu tenho que ir, ou senão as coisas caem no automático, você serve a Deus no automático, vai na reunião automático, vai na ceia, todo domingo eu estou na ceia, isso pode ser automatismo, simplesmente fazendo por fazer. Deus, o Senhor não quer isso. Deus não quer formalidade, não interessa para o Senhor formalidade não. O Senhor quer bem mais do que isso, Ele quer realidade na nossa vida. Porque você pode, em outro sentido, você pode conviver sem amar. Você pode conviver anos com a pessoa sem amar. Para os outros está uma maravilha. Para as pessoas que estão de fora, mas olha que lindo. Mas Jesus não quer isso. Ele quer que nós amemos com verdade. Veja só, João, capítulo 21. Irmãos, o amor do Senhor tem que ocupar um lugar na nossa vida, porque Deus, ao Senhor não interessa aparência. Lembra para aquela igreja que escreveu, tens nome de que vives. Tem nome de que vives, mas está morto. João 21, versículo 15. João 21, versículo 15, a partir diz assim, olha, depois de terem comido, perguntou Jesus a Simão Pedro, Simão, filho de João, amas-me mais do que estes outros? A pergunta, Simão, filho de João, amas-me mais do que este? Lembra que Pedro havia dito, Senhor, todos podem te negar, eu não te nego. Pode contar comigo. Ainda que seja a morte, eu não vou te deixar. Agora Jesus chega para Pedro e pergunta para ele, ama-me? Ele respondeu, sim, Senhor.
tu sabes que te amo. Ele lhe disse: apacenta os meus cordeiros. Tornou a perguntar-lhe pela segunda vez: Simão, filho de João, tu me amas? Ele lhe respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe Jesus: pastoreia as minhas ovelhas. Pela terceira vez, Jesus lhe perguntou: Simão, filho de João, tu me amas? E Pedro entristeceu-se por ele lhe ter dito pela terceira vez: tu me amas? E respondeu-lhe: Senhor, tu sabes todas as coisas, tu sabes que eu te amo. Jesus lhe diz: apacenta as minhas ovelhas. Para Deus, olha, é muito interessante o que você faz. Para Deus é muito interessante o que você está fazendo, mas isso não é prioridade. Nós devemos amar primeiro para fazer, porque é possível a pessoa fazer. Então, no contexto de hoje, né, no contexto de evangélico, hoje, porque há muitos anos ser evangélico era motivo de vergonha, né? A pessoa se sentia humilhada porque, quando alguém perguntasse se era cristão. Hoje as pessoas, eles querem exibir isto, até por circunstância favorável, né? Às vezes política, sei lá o quê. Porque nós temos pessoas que se dizem cristãos em todas as classes. Começa lá na pirâmide, no último, das pessoas dizendo que são cristãs. Ah, não, não tem, existe isso mais. Meus irmãos, mas o Senhor quer saber se nós o amamos. Antes de saber o que nós fazemos, antes que nós declaremos o que fazemos, nós devemos declarar o nosso amor ao Senhor. O Senhor está falando assim: você me ama, então trabalha. Se você ama, canta. Se você ama, toque. Se você ama, pregue. Se você ama, fale a palavra. O Senhor pergunta para nós nessa noite: você me ama? O Senhor pergunta para nós. A carta que era para a igreja, era para o coletivo, mas eu acho que há uma carta nessa noite para cada um de nós. Tem uma carta perguntando para nós se nós amamos o Senhor. Essa carta era para a comunidade, mas vamos trazer a nossa realidade. Se o Senhor nos escrevesse uma carta hoje, mediante o nosso comportamento, mediante o nosso testemunho, mediante a nossa vida em particular, mediante do que nós somos quando ninguém está perto, quando estamos longe de tudo e de todos, qual seria a carta que nós receberíamos hoje? O Senhor falou: olha, você fez tudo certo, assim, 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 mas eu tenho contra ti que você esfriou o seu amor. Irmãos, eu vejo um outro lado da misericórdia de Deus. O Senhor é tão maravilhoso. Olha só, é Ele que chega para dizer para aquela igreja: olha, seu amor esfriou, você continua fazendo tudo como se tivesse mil maravilhas, mas eu sei que não está. Você não me ama mais como você amou. Mas eu quero falar para você: volta para o seu primeiro, volta para o amor. Nós vamos continuar juntos. Deus é tão misericordioso que Ele nos oferece. Ele poderia nos eliminar. Lembra quando Ele falou para Moisés: Moisés, deixa que eu destrua esse povo e faça outro povo. Mas a nós o Senhor está dizendo: olha, ainda que você está dessa maneira, eu quero você. Ainda que você está agindo dessa maneira, eu quero você. Renova o seu amor. Passa a agir diferente. Deus não quer te lançar fora. Deus não quer nos lançar fora. Ele quer que nós cheguemos a Ele.
Olha, imagina bem, é o contrário. Em vez da igreja abrir a porta, né? No caso, a outra igreja, Laodiceia, abrir a porta e convidar, Senhor, vem, vem. Não, era o Senhor que estava na porta batendo. Era o Senhor que estava dizendo, olha, eu estou falando, eu estou chamando. Se alguém abrir a porta, eu entro. Irmãos, a misericórdia de Deus é tão grande, tão maravilhosa, que o Senhor fala para nós, apesar de tudo, eu amo vocês. Apesar do amor frio do nosso coração, o Senhor está dizendo para nós, volta ao seu primeiro amor. Começa a praticar as coisas com amor. Que Deus nos abençoe. Que o Senhor nos ajude, irmãos. Que nós não vivamos aparentemente fazendo as coisas, aparentemente trabalhando para o Senhor, aparentemente servindo ao Senhor. Olha, sabe por quê? Nem o trabalho para Ele substitui. Nem o trabalho para Ele substitui a comunhão com Ele, o amor a Ele. Que Deus nos abençoe. Que na nossa vida o Senhor esteja no seu lugar. Que nós coloquemos o Senhor, o amor do Senhor. Irmãos, é difícil no nosso dia a dia. Obedecer a Deus é a melhor coisa, mas nem sempre é fácil. Ou você acha que é? Eu não acho. É a melhor coisa que tem obedecer a Deus, mas em algumas circunstâncias é difícil. A Bíblia diz, todo aquele que quiser viver piamente em Cristo, padecerá perseguição. Deus não nos engana. Vem que vai ser tudo mil maravilhas, tudo jóia, tudo bom. Você não vai ter problema nenhum. Não, não é isso não. No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Que Deus nos ajude, que nós possamos voltar ao Senhor e amar o Senhor de todo o nosso coração. Amém.